Resumo das normas. Ensaio de tração. Bom, na parte do corpo de prova, a forma e a dimensão dos corpos podem estar determinadas pelas dimensões dos produtos metálicos que dão origem a eles. Podem ser obtidos por usinagem do amostra de produtos, tampagem ou fundição. A seção transversal pode ser circular, quadrada, retangular, anular ou ter outro tipo de seção, sendo elas uniformes. A relação é esta fórmula aqui, L0 igual a K vezes a raiz de S0, onde L0 é o comprimento inicial, S0 é a área inicial da seção transversal, L0 não pode ser maior que 15 mm e K é uma constante. Para os corpos não proporcionais, o L0 independe do S0. Pode ser fixados por cunhas, extremidades roscadas, garras planas ou ombreadas. A gente deve garantir a força mais axial possível. E para garantir o alinhamento entre o corpo de prova e o sistema de fixação, uma força preliminar pode ser aplicada. Não pode exceder 5% da resistência ao escoamento especificada ou esperada. O método A da velocidade de ensaio baseado no controle da taxa de deformação utiliza essa fórmula abaixo. Minimizar a variação das velocidades de ensaio no momento da determinação das propriedades é uma das características desse método. O controle direto da taxa de deformação, com base no sinal produzido por um sensômetro também. Controle de taxa de deformação estimada sobre o comprimento paralelo também é uma das características desse método. Já para o método B, velocidade de ensaio baseada na taxa de tensão, as velocidades do ensaio variam de acordo com a natureza do material. Qualquer velocidade de ensaio pode ser usada até a tensão equivalente à metade da resistência ao escoamento especificado, exceto em alguns casos onde é especificado o contrário. A velocidade de separação do travessão tem que estar de acordo com os limites da tabela. Essa tabela aqui mostra a relação entre o modo de elasticidade do material e a taxa de tensão. A determinação da resistência ao escoamento superior é determinada pela curva força-extensão, ou pela indicação da força de pico. É definida como o valor máximo da tensão antes do primeiro decréscimo da força. E daí a gente divide a força pela área da seção transversal inicial do corpo de prova. Para determinar a resistência ao escoamento inferior, a gente determina também pela curva força-extensão, definida como o menor valor, ela é definida como o menor valor de tensão durante o escoamento plástico, e a gente divide a força pela área da seção transversal inicial do corpo de prova. Para determinar a resistência de prova na tensão plástica, a gente também pega a curva força-extensão e traça uma linha paralela à porção linear da curva a uma distância equivalente à extensão plástica percentual especificada, como por exemplo 0,2%. O ponto onde a linha interceptar a curva fornece a força correspondente à resistência de prova na extensão plástica. O valor é obtido através da divisão da força pela área da seção transversal inicial do corpo de prova. A determinação da resistência de prova na extensão total também é pela essa curva força-extensão. Traça-se uma linha paralela aos eixos das forças a uma distância equivalente à extensão total percentual especificada. O ponto onde a linha intersectar a curva fornece a força correspondente à resistência de prova. Aí a gente divide a força pela área da seção transversal inicial. Para verificar a resistência especificada permanente, o método da verificação, o corpo passa 10 a 12 segundos sob uma tensão especificada. O valor da força é obtido multiplicando a tensão especificada vezes a área inicial do corpo a área da seção transversal inicial do corpo de prova. E após a remoção, é confirmado se a extensão ou alongamento permanente ultrapassou ou não o valor percentual especificado para o comprimento da medida inicial. Caso não tenha ultrapassado, está aprovado. A determinação da extensão percentual no ponto de escoamento é definida pela intersecção de uma linha horizontal que passa pelo último ponto mínimo local ou da reta de regressão ajustada aos pontos da faixa de escoamento, antes do encurvamento uniforme, e uma linha correspondente à maior inclinação da curva no início do encurvamento uniforme. A propriedade é expressa como porcentagem do comprimento de medida extensométrica. Para determinar a extensão plástica percentual na força máxima, nós também utilizamos a curva força-extensão, obtida com o extensômetro, e subtraímos a deformação elástica. Essa é a fórmula utilizada. Para determinar a extensão percentual total na força máxima, nós utilizamos a curva força-extensão, obtida com o extensômetro também, e utilizamos essa fórmula. Para determinar o alongamento percentual após a fratura, nós utilizamos essa fórmula e garantimos que as partes rompidas estejam alinhadas. Para a determinação da redução percentual da área, também garantimos que as partes rompidas estejam alinhadas e utilizamos essa fórmula abaixo.